João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Repete comigo: uns aos outros. Diga aí bem forte: uns aos outros. Feche os seus olhos, vamos orar mais um pouco. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito venha nos marcar, pedimos que o Teu Espírito venha ministrar os nossos corações, Senhor, que não seja pela palavra do Erle que vai pregar essa noite, que não seja por alguma coisa que Ele conhece, que Ele sabe, mas que seja pelo Teu Espírito, Senhor, que seja a Tua palavra a penetrar nos nossos corações, Senhor. Grava a Tua lei nos nossos corações, Senhor. Grava os Teus mandamentos nos nossos corações, nos ensinando a Te amar verdadeiramente, Senhor. Nos ensinando a Te servir com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, ó Pai, com toda a nossa vida, Senhor. Porque é isso que nós queremos, ó Pai, Te servir, é estar contigo para todos sempre, Senhor. Não sozinhos, mas uns com os outros, Senhor, em unidade com a Tua igreja, Pai, para todos sempre, Senhor, porque o Senhor nos chamou para a Tua família e nós estamos aqui, Pai, queremos expressar o que é a Tua família, Senhor. Queremos ministrar uns aos outros, queremos receber uns dos outros, Senhor, e assim nós sabemos que o Teu Espírito se move entre nós, se move, ó Pai, através de nós. Aleluia. Glória a Deus. Pode glorificar o nome de Jesus. Irmãos, a gente precisa, como discípulo de Jesus, sempre estar nos examinando, olhando para nós e procurando aonde é que nós estamos deixando a desejar como discípulos de Cristo. Eu não sei se você faz isso. Eu falto me martirizar por coisas que eu não consigo fazer. Mas um discípulo de Jesus, ele precisa estar olhando para si e se perguntando, e perguntando até para o Senhor em oração: Pai, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo fazer aqui? O que eu não estou praticando da Tua palavra? E nós temos aqui uma série de mandamentos do Senhor. No Antigo Testamento são 613 leis que o Senhor deu através de Moisés para Israel. Só que dessas 613 leis, elas são divididas em 3 grupos. Um dos grupos são as leis civis, que foram dadas para Israel como nação, para eles viverem como cidadãos de um país. Então tem um outro grupo, que são as leis cerimoniais, que são as leis que na antiga aliança Israel tinha que adorar a Deus daquela forma que a gente lê, oferecendo animais como sacrifício. E Deus é muito detalhista, e você vê que Deus, Ele minuciosamente ia ordenando como é que deveriam ser feitas as coisas, e até para os cultos. Essas eram as leis cerimoniais, até as roupas dos sacerdotes, até pedrinhas, até os enfeites das roupas que haviam nos sacerdotes, tinha que ser do jeito que Deus pediu. Essas eram as leis, faziam parte das leis cerimoniais. Agora existe um outro grupo de leis que elas são para nós hoje, para a igreja do Senhor. Elas valem muito antes de Deus dar os mandamentos através de Moisés. Muito antes disso, Deus já manifestava o desejo de que o homem cumprisse leis no que se diz respeito à moral do homem, no que se diz respeito ao nosso caráter. Então, essas leis morais são as leis que Jesus ele reforçou na nova aliança. Quando Jesus fala para os discípulos: vocês ouviram que se um homem for pego em adultério, ele deve ser apedrejado. Eu, na verdade, vos digo que se desejar adulterar, já pecou. Então, Jesus ele vai reforçar essas leis morais. Então, os 10 mandamentos, eles resumem a lei de Deus. Quando a gente vê que devemos não adorar nenhum outro Deus, quando nós vemos que devemos adorar somente ao nosso Deus, que é o único Deus, não devemos fazer imagens, não devemos mentir,
nem cobiçar nada do próximo, devemos honrar pai e mãe, e aí vai. Os 10 mandamentos, eles resumem as leis morais. E Jesus um dia foi perguntado: mestre, qual é o maior dos mandamentos? E aí ele disse: o primeiro mandamento é este: ame ao Senhor teu Deus, ou adore ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o segundo, ele ainda deu um outro, o segundo mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou que o primeiro é o maior de todos, ele deu ainda o segundo. E ele falou: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, irmãos, Jesus, ele reforçou para nós quanto às leis morais. Então, muitas das leis da antiga aliança, para nós, elas não são válidas mais hoje. Nós aprendemos sim, precisamos estudá-las, entender o que Deus queria, por que Deus queria. Nós vamos ver que elas vão apontar para Cristo. Muitas das leis elas vão apontar para Cristo. Muitas delas vão, daquelas leis, de todas aquelas leis que o povo de Israel recebeu, seriam para o bem do próprio povo, para a saúde do povo de Israel como nação, para a saúde de uma boa vizinhança com o próximo. Mas nós temos mandamentos do Senhor que o Senhor ama que nós venhamos a cumpri-los. Amém? E Jesus, ele reforçou dizendo ainda, irmãos, que ele nos conhece, que nós amamos a Deus quando nós obedecemos aos mandamentos dele. Então, irmãos, a gente não pode brincar de ser evangélicos ou achar que a gente, participando de um culto apenas na semana, não que se deva participar de vários cultos, não é isso que eu quero dizer, é que cumprindo esse mandamento de se ajuntar aqui, que a gente vai estar fazendo tudo o que o Senhor espera de nós. A gente não pode fingir que nós, levando um título de cristão, de evangélico, e pertencendo a uma congregação, e cantando por 20, 30, 40 minutos aqui no louvor, ouvindo uma palavra, indo para casa, que já foi. Agora deixa eu viver minha vida o resto da semana, e semana que vem eu estou de volta. Existem mandamentos do Senhor que nós precisamos estar analisando, precisamos estar observando para cumprir. E é por isso que o salmista escreveu que devemos meditar na lei do Senhor dia e noite. É por isso que um dos mandamentos do Senhor que Deus deu para Moisés foi: medite na lei do Senhor dia e noite, ensine teus filhos dia e noite. Então, nós devemos estar observando as práticas, quais são as práticas de um servo fiel a Deus, amém? Então, meus irmãos, sempre vai haver algum mandamento que a gente não vai estar cumprindo, porque nós somos falhos, nós somos muito errantes, mas o que o Senhor espera de nós é um coração que esteja disposto a praticar os mandamentos dEle. Eu creio, irmãos, que só vai ser possível agradar a Deus praticando seus mandamentos quando nós estivermos gravados. É por isso que eu oro de vez em quando, esses últimos dias eu tenho orado assim, para que o Senhor grave em nossos corações a lei dEle, os mandamentos dEle. Irmãos, nem sempre vai ser legal. Na verdade, na maioria das vezes não vai ser legal cumprir mandamentos do Senhor. Sabe por quê? Porque existe um negócio dentro de nós e faz parte da nossa pessoa chamado velha natureza. Se você creu de todo o coração no Senhor Jesus, você recebeu uma nova natureza. A gente chama isso de regeneração ou de novo nascimento. Você nasceu de novo. E você recebeu uma nova natureza agora. Você não nasce de novo do jeito que o mundo ensina. Vou ver um jornal e a pessoa escapou fedendo por um acidente. E aí até os repórteres, os apresentadores falam: nossa, nasceu de novo, né? E a pessoa dando a entrevista: eu nasci de novo. Não, irmãos. Você não nasce de novo quando você escapa de um acidente. Quando uma coisa cai do seu lado, mas não te atingiu. As pessoas, esses dias a gente teve
acidentes com aeronaves, tem caído aviões esses dias, e tivemos sobreviventes, graças a Deus. Mas não, esses sobreviventes não nasceram de novo. Nós nascemos de novo quando nós cremos de todo o coração na palavra, no Evangelho de Cristo, amém? E o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, ele faz uma obra que começa a fazer uma obra dentro de nós, e ele nos dá uma nova natureza que vai ser apontada para a glória de Deus. Ela vai ser apontada para cumprir os mandamentos do Senhor. E eu acredito que é nesse momento que o Senhor grava em nossos corações a lei e os mandamentos dele. Amém? Então eu acredito, irmãos, que sem nascer de novo, você não vai conseguir cumprir os mandamentos do Senhor de maneira que o agrade. Você pode se esforçar e cumprir alguns. É possível, irmãos, é possível a gente ter uma vida de oração pecando. Pecando, o que eu quero dizer, no momento que está orando. É possível a gente dobrar os nossos joelhos em oração e pecar enquanto a gente faz isso. Agora o nosso coração, irmãos, precisa estar derramado no Senhor, ao ponto de as nossas vontades, eu vou explicar, como assim? Eu vou pecar, vou orar e vou pecar. Se nós orarmos a nossa vontade quando nós nos dobramos diante do Senhor, é muito provável que nós iremos pecar em nossa oração. Porque a oração que Jesus nos ensina não é: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, me dá esse negócio que eu estou querendo tanto, se eu estou precisando tanto, me dá. Realiza esse meu sonho. Não é isso que Jesus nos ensinou. A oração que Jesus nos ensina é: Pai, seja feita a Tua vontade. A oração que nós aprendemos é: Pai, não é a minha vontade, não é o que eu quero, é a Tua vontade, Senhor. Então é muito possível, sim, que a gente peque fazendo coisas de evangélicos. É muito possível que a gente peque fazendo coisas que aparentemente são legais, são agradáveis a Deus. Nós sabemos que Deus ele não recebe qualquer oferta. Quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, nós estamos oferecendo oferta a Deus, amém? Sacrifício a Deus. Quando nós louvamos, a palavra fala sacrifícios de louvor, ofereçam sacrifícios de louvor. Mas nem tudo que a gente oferece a Deus é agradável a Ele. Nem tudo Ele vai receber. A gente pode passar uma vigília orando ao Senhor sem estar agradando a Ele. Agora você imagina uma multidão que tem no Brasil se juntando nesse exato momento e no decorrer de toda a semana fazendo campanha para buscar coisas para que Deus faça a vontade de cada um. Imagina só como é que está a bagaceira. Mas nós precisamos, irmãos, ter a palavra de Deus inserida dentro de nós. A palavra de Deus é viva, irmãos. E ela precisa gerar vida dentro de nós. Ela precisa gerar algo dentro de nós ao ponto de a gente não conseguir se conter. Então Jesus ele veio, irmãos, ele vem trazendo mandamentos. Ele reúne os discípulos. Ele escolhe 12 desses discípulos, ele escolhe 12 para serem apóstolos. E com esses 12 ele trabalha muito forte. E ele vai trazendo mandamentos, palavras que nunca foram ouvidas. E a gente vai ler aqui, já lemos aqui em João 13, 34 e 35, que Jesus ele dá um novo mandamento. Ele disse: um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês se amem. Que vocês se amem. E aí ele diz, irmãos, que nós devemos amar não do jeito que a gente aprendeu com a vida, em casa, com os nossos pais, não do jeito que a gente aprendeu no namoro, nos namoros, para quem teve namorados e namoradas.
não do jeito que a gente aprendeu com o mundo, mas ele fala: vocês amem uns aos outros como eu os amei. Sabe qual é o padrão de amor que Jesus espera de nós? É o mesmo padrão que ele praticou. O mesmo padrão do amor do Pai, do amor do Filho, é o amor que ele espera de nós. Então Jesus é o nosso modelo para tudo. Ele é o nosso modelo como homem, ele nos mostra como é ser humano de verdade, e a partir dele há uma nova humanidade, desses nascidos de Deus que a gente falou aqui. Por que Deus faz nascer outras pessoas? Porque ele está gerando uma nova humanidade. Deus está formando uma nova humanidade que habitará no novo céu, numa nova terra. Um novo povo Deus está formando. Ele está formando há muito tempo. Ele chamou Abraão para isso, para formar esse novo povo. Amém? E aí Deus, ele dá um padrão. Jesus, ele é um padrão para nós de vida, de excelência em tudo, irmãos, em tudo. Como amigo, como pai, como filho, como irmão em Cristo, como irmão, ele é o Cristo, como irmão, filho de Deus. Ele é um padrão para nós como discípulo, irmãos. E ele fala: tudo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer. Tudo que eu falo a vocês é porque eu ouço o Pai dizer. Eu não faço nada sem ver o meu Pai, sem a direção do meu Pai. Nós precisamos chegar, esse é o padrão, irmãos, nós precisamos chegar ao ponto de tudo que nós fazemos é porque nós estamos olhando para um padrão. E não é o irmão mais experiente da comunidade, não é o pastor da comunidade, é um padrão chamado Jesus. Então, tudo que nós devemos fazer é olhando para Jesus. E se nós deixarmos de olhar um pouquinho para Ele, a gente vai fazer pode ser que a gente faça alguma coisa que vai estar fora do caminho, fora do padrão dele. É por isso que a gente peca. É por isso que a gente dá os deslizes. Nos momentos que a gente não está olhando para Jesus. Amém? Como praticar os mandamentos de Deus? Olhe para Jesus, assim como Ele olhou para o Pai. E como nós devemos amar uns aos outros? Amando como Jesus nos amou. E aí João vai dizer no capítulo 3, que Deus amou tanto o mundo, mas tanto, que Ele deu o seu Filho unigênito em favor do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus, irmãos, Deus amou tanto, mas tanto o mundo, que Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho. Calma, irmãos, não é para quem é pai, mas não é para você dar o seu filho, não é isso. Mas na verdade nós sabemos que Deus é um. E João, ele também vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia nos ensina sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a Bíblia nos ensina que não há 3 deuses. Ela nos ensina que há um Deus. Então, o que Deus fez, irmãos? Ele se deu. Ele amou tanto o mundo que Ele se deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Como nós devemos nos amar? Nós devemos nos amar, irmãos, ao ponto de nós darmos a nossa própria vida. Jesus, ele falou: aquele que ama o seu irmão é aquele que dá a sua vida pelo seu irmão. Aí fica a pergunta para nós: quando foi que nós demos a nossa vida pelo nosso irmão? E calma, irmãos, não precisa ser literalmente. Se for o caso de um heroísmo, do irmão está perto de levar um tiro e você pula lá igual no filme. Glória a Deus. Se Deus te levou para fazer isso, né? Mas calma, irmãos. É a que ponto nós estamos entregando a nossa vida, abrindo mão. Vou tentar explicar melhor. Abrindo mão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos recursos para servir o nosso irmão, que às vezes está numa situação, nós podemos estar numa situação ruim, mas às vezes nosso irmão está numa situação pior do que a nossa. E quando foi que nós abrimos mão de nós mesmos
Tá dando para entender um pouco? Para atendermos, para amarmos o nosso irmão. E nós precisamos quebrar uma ideia aqui, um pensamento aqui, que amor não é um sentimento que eu sinto pelo Quintão, pela família dele, pelo Paulo. Mas sim, a gente sente um amor, que tem uma coisa aqui dentro que é chamada amor, que nos impulsiona a praticar o amor. Então Deus não amou o mundo, que Ele falou, vai lá anjos, salva a raça humana. Todos os anjos, vai lá, vai para a terra, ou os que já estão na terra, se materializam e os anjos vocês comecem a pregar o evangelho, aparece para a pessoa fisicamente mesmo, deixa ela te ver, sacode ela e fala que Deus ama ela. Deus a ama. Fala para essa pessoa que eu estou esperando ela na minha presença, que é para ela praticar os meus mandamentos. Sacode ela e fala isso, para ela se converter. E eu estou aqui sentindo amor. Enquanto vocês fazem, eu vou sentindo o amor aqui do céu. Deus não fez isso, irmãos. O amor, irmãos, ele é demonstrado. Por isso que Jesus falou, eu reconheço quando vocês me amam, quando vocês cumprem os meus mandamentos. Eu vejo que vocês me amam quando vocês praticam os meus mandamentos. Por quê, irmãos? Porque o amor, ele sai do campo do sentimento e ele tem que ser expressado de alguma maneira. Ele tem que ser manifestado com atitudes. Sabe um mandamento que Paulo vai falar para a gente dar ações de graças, que a gente vê Jesus o tempo todo dando ações de graças? Não é só uma oração, Senhor, obrigado, Senhor, por esse alimento, por essa bebida. Sim, se deu graças ao Pai. Mas Paulo ele vai falar sobre ações de graça. E sabe o que é ações de graça? São atitudes de graça que você faz para o seu irmão sem esperar nada, irmãos. É de graça. É quando você oferta algo na vida do seu irmão. Qualquer coisa, tá? Não é, a gente fala de oferta, não é só dinheiro. Quando você oferta, às vezes, seu tempo para sentar na mesa com o seu irmão. Quando você oferta sua casa para receber o seu irmão e ter uma conversa com ele. Tudo, qualquer coisa que você ofertar. Ações de graça, são atitudes de graça. E a gente faz isso uns com os outros. Amém? Então Deus ele manifestou o seu amor descendo na terra, nascendo de uma virgem, crescendo como homem, aprendendo a ser homem tanto com Deus Pai quanto com seu pai José. E Deus ele se manifestou, se fez homem na terra, ele habitou entre nós, ele andou aqui nessa terra. E essa foi a oferta que ele fez, ao ponto de se entregar e morrer. Porque ele amou tanto o mundo, irmãos, ele amou tanto a criação. Quando fala do mundo é a criação, tá bom? Não é o mundo tenebroso, quando a Bíblia fala desse mundo de trevas, desse sistema tenebroso, que fala que é a mesma ideia desse século presente, que é dessa era presente. Não é esse mundo, sistema, é o mundo criação de Deus. O mundo que ele fez em Gênesis capítulo 1, incluindo tudo, irmãos, a natureza, incluindo todo o universo e nós, seres humanos. Ele amou tanto a sua criação, que ele se fez homem e pagou um alto preço de morte. Amém? E aí por isso que Jesus vai falar que um irmão, um amigo, ele é um grande amigo quando ele dá a vida pelos seus amigos. Será que nós estamos nos entregando pelos nossos irmãos? Tem um pastor, eu não sei se ele é pastor mesmo, mas ele é um homem de Deus, é um senhor, um ancião americano, chamado Harold, né, em português, Walker. E o pai dele veio dos Estados Unidos, não sei se nos anos 60, com os filhos tudo pequenininhos, porque queria tirar os filhos daquele sistema dos Estados Unidos de capitalismo, de muito consumismo, e os jovens estavam lá entrando naquelas drogas danadas, aquela ideologia danada, e
Ele era contra aquele sistema todo e o pai dele achou que era legal o Brasil por ser mais tranquilo, naquele tempo lá ir para o campo, para a roça mesmo, e veio com os meninos. E esse homem teve um encontro com Deus lá ainda nos Estados Unidos, e aqui ele crescia com a família dele, ensinando os meninos nas disciplinas espirituais, vivendo muita comunhão na roça. Começou uma igreja depois com os vizinhos das chácaras vizinhas. E aí esse cara já morreu e ficou o filho dele, chamado Harold Walker. Ele até pastoreia alguns pastores aqui no Brasil. E ele fala uma frase interessante, que Deus chamou pecadores, Jesus chamou pecadores para serem seus discípulos. E desses discípulos ele os chamou para serem seus amigos. Depois ele fez desses seus amigos apóstolos e os enviou. E, irmãos, sim, nós cremos no Senhor Jesus. Nós viramos o quê? Filhos de Deus e discípulos de Cristo. E nós precisamos partir do ponto onde nós somos apenas filhos e discípulos e precisamos chegar ao ponto de sermos amigos dele. Porque, na verdade, irmãos, o grande propósito do Senhor, a grande obra que ele está fazendo, se resume numa palavra: restauração. A obra que Deus está fazendo desde o pecado de Adão se chama restauração. E Deus ele está restaurando, irmãos, o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento com o próximo. E por isso que ele fala que toda a lei e os profetas dependem de 2 mandamentos: amar o Senhor com tudo que nós somos, tudo que nós temos, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. É curioso que no início Jesus ele vai dando esse mandamento de amar o nosso próximo como a nós mesmos. E existe uma galera que está ensinando errado aí, você tem que se amar. E pega esse amar o próximo como a você mesmo, e a pessoa começa a ensinar nas redes sociais que você precisa se colocar em primeiro lugar, e você precisa se amar, e aí você vira o centro. Daqui a pouco você não está amando nem Deus, nem ninguém, só você mesmo. E é um perigo, tem pessoas que estão pegando esse versículo para fazer isso, para ensinar isso e viver. Mas, irmãos, Jesus ele começou dando esse mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Isso também depende do primeiro, porque nós jamais amaremos o nosso irmão, jamais amaremos o mundo, as pessoas lá fora, se nós não amarmos a Deus. É a partir do amor a Deus, e lembrando que amor são atitudes, amém? Amar a Deus é guardar os mandamentos dele. A partir do amor a Deus, nós começaremos a amar o próximo. Se nós amarmos o próximo sem amar a Deus, a gente alguma coisa está fora do lugar. Algo de errado não está certo, amém? Então, nós precisamos sair desse campo de apenas discípulos e filhos e sermos amigos íntimos do Senhor. E aí fica a pergunta: qual de nós chegamos nesse lugar de intimidade com o Senhor? A pergunta é: toda a nossa comunidade chegou a este lugar de intimidade com o Senhor? Fica aí a pergunta para você, se pergunte isso. E se você não chegou nesse lugar de amigo íntimo de Jesus, comece a apontar a sua vida para esse lugar. A primeira coisa que ele vai olhar é se você está o amando mesmo, procurando cumprir os seus mandamentos. E um desses mandamentos, irmãos, é que nós amemos uns aos outros. E ele fala: um novo mandamento eu dou para vocês: amem uns aos outros assim como eu os amei. Como assim? Então, como é que é para eu amar então mesmo? Como Jesus nos amou. Como é que Jesus nos amou? Ao ponto de dar a sua vida em nosso favor. Irmãos, nós precisamos entregar nossa vida em favor dos nossos irmãos. Nós precisamos abrir espaço na nossa agenda semanal para nos entregar aos nossos irmãos.
Nós precisamos começar a marcar mesas com nossos irmãos. Amém? Precisamos abrir espaço, dar ouvidos, dar um ombro. Jesus, ele fazia mais mesa, irmãos, do que culto, grande culto. E quando Jesus fazia grandes cultos, como a gente vê no deserto, quando ele alimentou multidões no deserto, quando ele fazia milagres, curava, teve reuniões que Jesus curou todos os enfermos. Imagina, multidões às vezes era contadas 5.000 homens, só homens maiores de idade eram contados, nem contavam crianças, adolescentes e mulheres, não contavam, só homens maiores de idade. E imagina 5.000, aí você pode multiplicar às vezes para somar essas crianças e mulheres, mais 10.000. Multidões se arrastavam até Jesus para ver milagres, para receber milagres. E mesmo Jesus fazendo esses grandes cultos, ainda assim, depois do grande culto, ele fazia um pequeno culto. Ele juntava os seus discípulos e ele ia continuar ensinando para os seus discípulos. Até porque muitas vezes os discípulos não entendiam as palavras de Jesus. E ele falava por parábolas muitas vezes. E várias vezes a gente vai ler nos evangelhos que eles chegavam, Senhor, depois do culto, Senhor, nós não entendemos aquela parábola que o Senhor falou, o Senhor pode nos explicar? Sim, eu vou te explicar. Tarará, tarará. E aí teve um dia que Jesus falou, sabe por que eu falo por parábolas? Porque para multidões, é porque para eles ouvindo, eu não vou saber, não estou lembrado aqui como é que é exatamente. Eles escutando não ouçam. Para que eles vendo não vejam, para que eles, mesmo vendo, aqueles não recebam, não entendam no seu coração. E Jesus ele explicou que as parábolas, irmãos, para as multidões, elas não eram para abrir os olhos das multidões. Curioso, muito pelo contrário, é para que as multidões, naqueles grandes cultos, ouvindo, não ouçam, não entendam, vendo, não vejam, para que o coração deles não entendesse. Ou seja, era para tampar. Mas para nós, discípulos verdadeiros do Senhor, as parábolas são de grande valia. Glória a Deus. Irmãos, as parábolas de Jesus, elas são tesouros para nós. Elas são tesouros para os verdadeiros discípulos. Sabe por quê? Porque são os verdadeiros discípulos que depois de um grande culto, são estes que vão chegar aos pés de Jesus e perguntar, mestre, eu não entendi o que o R pregou ali. Eu não entendi o que eu li aqui no plano, a gente está lendo um plano bíblico, seguindo um plano de leitura em 2025. Eu não entendi, Senhor, Gênesis aqui, o que aconteceu? O que é isso que eu li? O Senhor pode me explicar? Os discípulos verdadeiros de Jesus, eles vão vasculhar, eles vão cavar, até eles terem a resposta do Senhor, amém? Agora, uma das maneiras, irmãos, que o Senhor ele vai ensinar aos seus discípulos, que Ele ensina hoje, uma delas é o próprio Espírito Santo, amém? O próprio autor da Bíblia, das Escrituras, ele revela, você pode ter mentorias com o próprio autor das Escrituras, que é o Espírito Santo. Quando você lê e não entende. E uma das maneiras que Deus ele vai revelando a sua palavra, quando você vai lendo, quando você vai ouvindo, é você e o Espírito Santo. Agora, uma outra maneira, é isso que a gente leu aqui. Uma palavra, um termo, na verdade, de 3 palavras que se repetem aqui na Nova Aliança, que se chama uns aos outros. Uns aos outros é a maneira como Deus ele vai se revelando mais e mais aos seus discípulos. Irmão, se não existisse esse uns aos outros, a gente não seria, eu creio que não aconteceria nada com nós. Nesse momento que a gente está vivendo, pleno século 21, há 2000 anos que a gente já tem toda a Escritura completa,
Os livros que foram canonizados aqui, 66 livros, que foram compilados aqui, foram reconhecidos como palavra revelada de Deus, inerrante. Quando Paulo vai dizer que toda a Escritura é verdadeira, é eficaz, é poderosa para preparar o seu obreiro, o obreiro de Deus para a boa obra. Toda a Escritura, irmãos. Nós estamos há 2000 anos que nós temos tudo isso aqui. Nós temos 2000 anos de história da igreja. E hoje não seria somente pelo Espírito Santo para você crescer no Senhor, para você conseguir praticar os mandamentos do Senhor. Sozinho, a gente nunca vai conseguir praticar os mandamentos do Senhor. E há um perigo em tantos irmãos que estão afastados das comunidades no Brasil hoje em dia. Eu sei que não são todos que estão afastados, que estão sem congregar, sem frequentar as reuniões. Eu sei que não são todos que estão em erro, porque eu sei que tem muitos desigrejados que saíram, não estão sem um lugar para congregar, porque não encontram um lugar saudável para congregar. Não encontram um lugar onde a palavra é pregada, onde a vida de igreja ela é vivida da melhor maneira possível. Lugares hostis, lugares de exploração, de liderança. Então, eu sei que tem irmãos que estão afastados, estão procurando aí, mas estão dizendo que estão sem congregação, mas não porque perderam a fé, mas para guardar a fé. Que eles achem, amém? Uma congregação nesses vários lugares aí do Brasil, que eles achem uma congregação, ou que eles comecem uma congregação, né? Tem lugares que é tão isolado que às vezes tem uma congregaçãozinha e às vezes o pastor fez alguma coisa e as pessoas ficaram ali a desejar. Mas Deus ele vai continuar a obra dele, mas o Espírito Santo, irmãos, ele vai sempre nos conduzir à vida de igreja. Amém? O Espírito Santo nunca, irmão, se você sentir isso, não é o Espírito Santo, porque ele nunca vai te conduzir a se isolar na sua casa, a se isolar no seu dia a dia, na sua rotina e falar, não, já chega de crente, chega de igreja, eu não aguento mais. Negócio de igreja, eu não aguento mais esse negócio de ficar indo para os domingos e reunião e oração, estudo bíblico, eu não aguento mais isso. Eu sou filho de Deus, eu vou ser filho de Deus aqui em casa. E agora é eu e Deus. Irmãos, isso não é o Espírito Santo que está falando com você, se está acontecendo isso, amém? Então tem uma grande parte dos desigrejados que estão vivendo, eu conheço irmãos assim, eu não sei se é irmão mesmo, não sei se é convertido mesmo, mas eu conheço pessoas assim, que saíram e estão lá vivendo as suas vidas do jeito que eles querem. E isso não é de Deus, isso não é do Espírito. Existem muçulmanos, irmãos, que eles estão sonhando com Jesus nesse exato momento. Tem anos que está acontecendo isso. Nesse exato momento não, tem anos que está acontecendo isso. Nesses dias tem acontecido. Muçulmanos que sonham com Jesus e no sonho Jesus fala para eles, procure o homem que tem um livro preto. A minha aqui está azul, né? Mas a gente sabe que tradicionalmente a Bíblia tem a capa preta. Então, muitos muçulmanos sonhando com Jesus indo lá evangelizá-los, né? Ou se revelando de alguma forma a eles, evangelizá-los não, mas se revelando a eles e pedindo para eles encontrarem o homem que tem o livro da capa preta. E aí você já sabe o que é, né? Irmãos, Deus quer converter esses muçulmanos. Mas a obra que Deus faz na vida de alguém, ela não faz no indivíduo. A obra que Deus está fazendo, irmãos, é uma obra que Deus está fazendo no coletivo. Amém? Jesus, ele falou, irmãos, antes de ser morto, ele fez uma oração maravilhosa, a oração mais incrível que nós temos na Bíblia, João capítulo 17. E ele fala, Pai, daqui a pouquinho eu já estou partindo, não vou estar mais com eles. Eu oro para que o Senhor não os tire do mundo. Olha só a notícia. Quer uma notícia? Boa? Jesus orou para Deus não tirar a gente daqui do mundo, tá bom? Mas que você queira sair fora. Eu oro, Pai, para que o Senhor não os tire do mundo,
mas que o Senhor os guarde no mundo. E eu oro, Pai, para que eles sejam um. Irmãos, ouça isso. Oração de Jesus, João capítulo 17. Eu oro, Pai, para que eles sejam um. Nós vemos aqui, irmãos, nós, no caso, está falando de nós. Jesus orou por nós, está escrito uma oração que Ele fez por nós, que estamos aqui hoje. E essa oração foi para que nós fôssemos um. E Ele fala assim: eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Olha só, irmão. Ele fala que a gente precisa amar uns aos outros como Ele nos amou. E agora Ele ora para que a gente seja um, assim como Ele, o Pai e o Espírito Santo o são. Irmãos, Deus, Ele vive em comunhão. Deus, Ele vive em plena comunhão, desde a eternidade. A gente vê a comunhão de Deus na criação, quando Ele vai fazer o homem, Ele fala, façamos. Deus, Ele não fala, agora que eu fiz todas essas coisas, eu vou fazer o homem. Ele não fala assim, Ele fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Nós vemos uma pluralidade de Deus desde a criação, e isso nos revela que Deus eternamente Ele tem comunhão em si mesmo, sendo Pai, sendo Filho e sendo o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então Deus, irmãos, Ele vive a família. Deus é família entre si, em si mesmo. E o que Deus espera de nós, irmãos, é que nós vivamos como uma família. E aí nós precisamos tirar a palavra eu e trocar pela palavra nós. Porque agora, irmão, se eu crio em Jesus, eu creio que Ele me comprou com seu sangue e me trouxe para a família dEle, me trouxe para o reino dEle, eu não sou mais meu, amém? E é por isso que Paulo vai falar, agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E depois ele vai falar que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós precisamos trocar então agora a palavra eu pela palavra nós. E nós temos no nosso português, eu esqueci, são os pronomes, né? Os estudantes me ajudam aí. Eu, tu, ele, é pronome, né? Tem tempo que eu não ouço essas coisas. Então nós temos os pronomes eu, tu, ele, e depois nós. Irmãos, você percebe que a primeira pessoa do singular é o quê? Aula de português, misericórdia. A segunda pessoa do singular, a primeira pessoa do plural é qual? Repetindo. A primeira pessoa do singular é o qual? Eu. E a primeira pessoa do plural? Mas é a primeira pessoa, irmãos. É um plural, é um coletivo, e que nós, a Igreja do Senhor, precisamos começar a praticar o nós. Porque se a gente começar a abrir mão se eu começar a abrir mão de mim para servir o nós, aí eu vou estar amando como Jesus nos amou. Amém? Eu preciso, muitas vezes, deixar de fazer o que eu quero, a minha vontade. Se só tem um copo de água e o irmão está com sede, não interessa se eu estou com sede. Às vezes eu preciso pegar o copo de água e dar para o irmão. E é por isso que na mesa, irmãos, Jesus ele pega um pão e esse pão é partido por todos. Um pão para todos. Porque Jesus está nos ensinando que agora não é um pão para você, um pão para você, um pão para você, um para você. Ele não está ensinando isso. Ele está ensinando, irmãos, que o pão é nosso. Aleluia? E nós precisamos começar a viver uns aos outros. Esse termo tão usado, tão utilizado nas Escrituras,
Então Deus ele vive em comunhão plena consigo. O pecado ele estragou, irmãos, a comunhão nossa com Deus. E o que Deus está restaurando aqui na terra, durante toda a história da humanidade e a história da igreja, é restaurar a nossa comunhão com Ele. Amém? Jesus ele veio para fazer isso. Então, o que você mais vai se beneficiar de uma caminhada, de uma jornada com Deus? É a comunhão com Deus e a comunhão com os santos. Amém? Nós somos uma família, irmãos. E isso precisa ser inserido aqui na nossa mente, que nós temos irmãos. Eu vejo muitas congregações intitulando os cultos de domingo como o culto da família. E até um dia desse, erroneamente, eu entendia sempre que o culto da família é o culto que vai o pai, igual está aqui o Quintão com a família bonita dele, aí vai o pai com a esposa e com os filhos. É o culto da família. Os outros cultos não é o da família, é o do domingo. E aí eu entendia, não, legal, o culto, é o culto que dá para a gente evangelizar. Às vezes o parente que não é crente, às vezes é só o marido que é crente, às vezes é só a esposa que é crente, dá para trazer, porque é o culto da família. Vamos lá, marido, que é o culto da família. Mas na verdade não, irmãos. Eu não sei o que os pastores aí pensam, né, das igrejas, mas eu entendi que sim, é um culto da família, mas aqui é um encontro, irmãos, da família de Deus. Aleluia! Então Deus ele é família em si, Ele vive comunhão em si, e Ele espera que a gente seja família. Na verdade nós já o somos, nós só precisamos entender, precisa entrar aqui na nossa mente, descer para o nosso coração, que todos aqui são família. E eu preciso, irmãos, começar a me atentar se tem um irmão que está passando necessidade, porque ele é meu irmão, é minha família. Eu preciso saber se o meu irmão está tendo dinheiro para pagar todas as contas. E se não está tendo, eu preciso saber, eu preciso conhecê-lo ao ponto de saber, irmão, por que você não está conseguindo? E saber, porque às vezes é porque aconteceu uma catástrofe na vida dele, ele não está conseguindo. Ou às vezes o irmão está vacilando financeiramente, ele não é controlado. E aí eu preciso saber de tudo, irmãos. Porque aí eu posso exortá-lo, eu posso ensiná-lo, irmão, você está sendo fiel nos dízimos? Irmão, como é que você está controlando? Você tem vício, irmão? Você gasta... Irmão, a gente precisa aprender a ser família uns com os outros. Exortar e corrigir o irmão faz parte de servi-lo em suas necessidades. Porque às vezes a necessidade do irmão é uma exortação. E nós precisamos aprender a ser esse tipo de família. Não vai ter como ser todo mundo assim, amém? Todo mundo, tipo, nós temos 50 membros aqui. Não tem como 50 membros estarem vivendo esse laço, vivendo essa comunhão profunda e íntima uns com os outros. 50 não tem como. Mas a gente vê Jesus nos mostrando o seguinte, irmãos. Ele tinha a multidão, ele pregava para a multidão. A multidão, muitas vezes, a maioria esmagadora da multidão, ouvia as palavras, recebia milagres, mas depois ia para casa e vivia o que queria. Mas ele ia pescando alguns discípulos daquela multidão, pouquíssimos, mas pouquíssimos vinham. Houve 10 leprosos que foram curados de suas lepras por Jesus. Quantos voltaram? Um cara voltou, e ainda era samaritano, curiosamente. Não era da família abraâmica. Um cara voltou e era samaritano. Isso mostra como é a multidão. Mas Jesus ele fazia as reuniões com os 12. E de vez em quando a gente via que Jesus ele ia subir para orar. E ele não chamava nem os 12, irmãos. Eram poucos já, 12 já eram poucos. Mas eu vou te falar, é difícil você ter uma comunhão íntima, ter uma relação íntima de irmão, de amigo, com 12. Você vê que mesmo naquele contexto de Jesus com os discípulos, ainda assim, ele separava às vezes Tiago e João para ir com ele orar, só os dois. Às vezes Pedro e João, às vezes Pedro, Tiago e João.
E a gente via que mesmo dentre os 12, ainda tinham uns 3 que eram mais próximos de Jesus. A gente ainda vê, irmãos, que desses 3 ainda tinha o João, que ele era bem carinhoso, né? Gostava de estar sempre do ladinho de Jesus. E a Bíblia fala que ele mesmo escreveu, né, que ele recostava a cabeça no peito de Jesus. Ele mesmo escreveu que ele era o discípulo amado, não sei qual era dele. Mas, irmãos, tem a parte de ser íntimo de Jesus, ela cabe a mim e cabe a você. A parte de ser íntimo do nosso irmão, de começar a viver uma comunhão, a comunhão fala de uma relação, irmãos. É um relacionamento. O Wesley perdeu um dia desse, infelizmente, para ele, infelizmente, mas está com o Senhor, e ele perdeu um amigo que foi um cara que discipulou ele. E nós precisamos ter pessoas assim que vão andar conosco, pessoas que se preocupam com nós. Pastor Delano precisa de irmãos que se preocupem com a pessoa deles, que se preocupem com o casamento dele, com os negócios dele, com o ministério dele. E fica aqui, irmãos, pastor é um cara mais solitário. Não é só o Delano, você imagina, a gente conhece ele. Não é falando do Delano, mas pastor em geral, pastor de igreja, líder titular de igreja, ele é o cara mais solitário que você vai ver na igreja. E está aí o mandamento, uns aos outros. E não é para o pastor ficar assistindo uns aos outros. Esse uns aos outros é porque nós também devemos, pelo menos alguns de nós, devemos chegar até os pastores e perguntar se eles estão bem e começar a trabalhar um relacionamento, se importando com o irmão. Deus só está fazendo o que Ele está fazendo, Ele só vai continuar fazendo o que Ele está fazendo na terra através desse uns aos outros. No meio da relação, dos relacionamentos, é que Deus ele vai se revelando, Ele vai revelando seus propósitos e Ele vai nos afiando. Sabe quando um ferro que afia outro ferro? Como é que a gente afia uma faca? Não é naquela... Tem a pedra, mas tem um ferro, né, que dá para afiar as lâminas. E nós precisamos de uns dos outros para sermos afiados. Erle, você errou aqui, Erle. Você está errando aí, Erle. Você está vacilando aí. E eu preciso ser afiado aqui pelo meu irmão. E não importa, irmãos, não importa se é líder, se é pastor, não importa. Nós precisamos receber uns dos outros e sermos afiados. Amém? O mandamento do Senhor é: exortai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Amém? A gente amar uns aos outros, aí você vai ter várias maneiras de expressar este amor, demonstrar este amor. Glória a Deus. O amor precisa ser demonstrado na comunhão. Vamos ficar de pé. Vamos orar, irmãos, para que a gente... Vamos pedir ao Espírito Santo para que a gente seja apontado para um cristianismo mais relacional. Nós somos um povo de aliança, amém? E a nossa aliança ela precisa ser fortalecida nas relações. No partir do pão, na mesa, é que nós vamos conhecer mais de Cristo. É onde nós temos oportunidade de servir os nossos irmãos, de ser servido pelos nossos irmãos. Eu preciso de alguém para tocar na minha vida. Muitas vezes é minha esposa, geralmente é minha esposa. Quem é casado aí sabe. Glória a Deus pelas esposas. O homem é mais cabeção, né, Aslan? Mas, irmãos, é muito saudável que um outro irmão toque na minha vida. Irmãs, é muito saudável que outras irmãs toquem na sua vida. Nós precisamos crescer nisso, irmãos. Jesus ele falou que o mundo vai nos conhecer como discípulos dele quando o mundo vê que a gente se ama. Será que o mundo está vendo que o povo de Deus está se amando? Será que as pessoas lá fora veem
que eu amo tanto os meus irmãos da minha congregação, da minha comunidade? Será que as pessoas lá fora estão vendo que você ama tanto que você não vê a hora de estar junto com eles, com os irmãos? O mundo precisa ver o amor de Deus em nosso meio. Aleluia. Feche seus olhos, peça isso ao Espírito Santo. Fique à vontade no seu lugar para você pedir isso. Pai, nos ensina a amar como Tu amas, ao ponto de dar a Sua vida, Senhor. Nós queremos também aprender a entregar nossas vidas, a abrir mão de nossas vontades, Senhor, de nossos sonhos, para trabalhar, para atender nos sonhos do meu irmão, Senhor. Pai, nós oramos para que o Senhor venha com o espírito de comunhão sobre nós. Nós só seremos uma igreja forte, Pai, a partir de uma comunhão verdadeira, Senhor. Que nós saiamos desse campo de comunhão, onde nós viemos só no domingo e temos comunhão com a nuca do irmão que está na nossa frente, Senhor. Nos leva a um lugar de comunhão verdadeira, Senhor. Nos leva a um lugar, ó Pai, onde nós iremos conhecer de verdade uns aos outros, Senhor. Onde nós, quando nos encontrarmos, não iremos nos cumprimentar dizendo que está tudo bem, apenas, mas nós iremos abrir nosso coração, nossas dificuldades, nossos pecados e anseios uns aos outros, Senhor. Eu oro para que o Senhor ligue pessoas aqui da nossa comunidade, Senhor. Eu oro para que o Senhor ligue corações aqui da nossa comunidade, Senhor. Que o Senhor leve irmãos que são frequentes, que estão aqui, Senhor, até os irmãos que não são frequentes, Senhor. Nos leva aqueles irmãos que estão afastados, Senhor, estão desigrejados. Nos leva a ser igreja com Ele lá, Senhor. Nos leva a visitar, Senhor. Que isso aqui, Senhor, não seja um encontro de ovelhas, mas que seja um encontro de pastores, Senhor. Que essas reuniões de domingo, esses cultos aqui de domingo, sejam encontros de pastores, de homens e mulheres maduros em Cristo, que buscarão um relacionamento íntimo, de amigo, de irmão, de amigo que é mais chegado que um irmão. Nos leva a viver esses relacionamentos, Senhor, assim como o Senhor vive em si mesmo, sendo o Pai, sendo o Filho e o Espírito Santo. Que não seja mais eu, mas que seja nós, Senhor. Que não seja mais o meu pão de cada dia, mas que seja o nosso pão de cada dia, Senhor. Nos traz essa consciência, Senhor. Nos amadurece para isso, Senhor Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que é.